Bom, Macaé em Foco, nisso aqui que a gente chama de rodoviária em Macaé, conforme prometido, o vereador Igor Sardia falou que ia fazer o recolhimento das assinaturas para uma nova rodoviária. Eu digo nem nova rodoviária, uma rodoviária de verdade, né, vereador? Exatamente, Pedro. No último programa a gente visitou aqui a rodoviária, fizemos um programa diretamente aqui da rodoviária e anunciamos que iríamos iniciar um recolhimento de assinaturas pela construção de uma nova rodoviária, no entendimento de que chamar a população para essa discussão é fundamental para que a gente consiga realmente avanços concretos no que diz respeito a esse pleito. Então nós começamos aqui no sábado, fizemos o recolhimento no sábado pela manhã, passamos aqui a parte da tarde de segunda, a parte da tarde de terça-feira e hoje, quarta-feira, estamos aqui também na parte da tarde, já conseguindo, Pedro, mais de 1.600 assinaturas, já nesse curto espaço de tempo, nós conseguimos essas assinaturas demonstrando que a população abraça a ideia e sente a necessidade de uma nova rodoviária. Porque, Pedro, a gente já teve a oportunidade de falar no programa passado, a gente está aqui até de frente agora, é um fluxo intenso de passageiros e de carros, não tem um estacionamento, são várias pessoas que vêm aqui ou deixar pessoas para pegar seus ônibus, ou buscar pessoas que estão chegando e não tem estacionamento para parar e buscar essas pessoas. Você tem... Até, vereador, desculpa lhe interromper, mas em 5 minutos que eu cheguei aqui, a gente montando o equipamento, já tinha uma meia dúzia reclamando e chegou mais meia dúzia e mais meia dúzia. E como você bem falou, a gente está aqui, ó, 5 horas da tarde, bem próximo ao horário de pico. Não tem como parar. Aquele dia a gente gravou, era 3 e pouca da tarde, já não tinha como entrar na rodoviária. Hoje, próximo às 5 da tarde, se você tentar estacionar aqui para deixar alguém ou buscar alguém, uma pessoa de idade, qualquer coisa, ou até uma pessoa normal, com a saúde em dia, ok, não há condições. Isso está mais do que provado. Na questão do estacionamento é nítido e claro aqui o problema. Aí você tem a questão dos horários dos ônibus, é muito difícil sair um ônibus no horário. Por que é difícil? Porque o número de plataformas é aquém do tráfego de carros, de ônibus. Então o que acontece? Existem aqui 10 plataformas, só que como elas não dão vazão, são vários e vários ônibus que ficam perfilados do lado de fora da rodoviária, esperando vagar uma plataforma para que ele assim possa entrar na rodoviária, parar o seu veículo, para os passageiros entrarem e ele seguir o seu destino. Então, muitas das vezes os ônibus têm que ficar rodando aqui o quarteirão para vagar uma plataforma e isso faz com que o ônibus saia 20, meia hora atrasado. E aí uma coisa vai puxando a outra, o passageiro já não tem o seu horário, já chega atrasado ao seu destino e quando consegue identificar qual é o seu ônibus, porque ele chega aqui, ele não sabe se o seu ônibus já foi embora ou não, ou se ainda não parou e não consegue em meio a uma rodoviária lotada, ele tem que ficar se deslocando, fazendo um zigue-zague em meio às pessoas que também esperam o ônibus para verificar de uma ponta a outra rodoviária se o ônibus dele está ali ou em qual plataforma, então perde o ônibus, enfim. Então, Pedro, é uma rodoviária construída na década de 70, então é aquém da nova realidade. Ela suportava o fluxo de Macaé antes do petróleo. Então, hoje nós precisamos de um espaço, de uma rodoviária, de um espaço que, primeiro, vença todo esse período que Macaé de crescimento, que Macaé já viveu, então que ela vença o passivo e que se prepare para um novo ciclo de crescimento que Macaé vai viver agora com a questão do pré-sal. Então hoje essa rodoviária permanecendo como está, ela é uma rodoviária fadada à inviabilidade. Macaé vai continuar crescendo e essa rodoviária aqui não vai ter condição nenhuma de receber a população e de atender de forma satisfatória o cidadão macaense. Agora, vereador, para fazer uma última pergunta para você, eu realmente observei que agora anunciaram até uma reforma na rodoviária, que não melhora em nada, enfim, mas vai dar uma melhor logística, que não sei como, não sei de que forma que essa reforma melhora, ou se é só uma pintura, enfim, acho que você deve saber um pouco mais como é que fica isso. Tá aqui o nosso banner aqui voando, porque o ônibus passa para lá, para cá, esse fluxo aqui. Então eu queria que você falasse, a reforma é muito longe do ideal, não é nem 1% do que a gente merece, do que a capital nacional do petróleo tem que ter. Mas o que você pode falar já dessa iniciativa? Eu acho que já veio um pouco através da movimentação que você está fazendo.
Pedro, bastou nós nos posicionarmos na Câmara, nós começarmos a falar isso na mídia, a fazermos o trabalho de recolhimento de assinatura, para que os atores envolvidos com a questão da rodoviária começassem a se posicionar. E a Codert, que é o principal ator nesse processo, porque essa rodoviária é administrada pelo governo do estado através da Codert, a Codert soltou uma nota à imprensa dizendo que ainda esse ano espera fazer algumas intervenções, algumas reformas, alguns reparos aqui na rodoviária. Pedro, basta andar na rodoviária para que todos tenham a certeza de que ela precisa de reformas. Então, assim, o vereador Igor Sardinha, ele é contra reformar a rodoviária? Não. Enquanto essa rodoviária funcionar aqui, que ela seja funcionada com as reformas. Só que isso não faz com que a gente desista 1 milímetro do que a gente defende, porque reforma não vai produzir mais espaço. Essa rodoviária não tem para onde crescer. Eles sugeriram que, se avançarmos para que... Acaba engessando o município de Macaé. Você tem uma rodoviária que você não pode aumentar o fluxo, e é o que precisa é aumentar o fluxo aqui. É claro. A Codert chegou a sugerir que ela avance a sua estrutura para onde funciona os camelôs, onde na realidade, Pedro, vai enxugar gelo, porque não vai solucionar o problema. Só esse avanço para ali não vai solucionar. Então a gente precisa de uma rodoviária num espaço muito maior do que o atual, fora do eixo central da cidade, para diminuir o impacto grande que ela produz no trânsito. Então é o seguinte, reforma, óbvio que ela precisa de reforma, mas agora, mais do que isso, a população precisa de uma nova rodoviária num local planejado, num local fora do eixo central e suportando todo esse fluxo de passageiros, todo esse fluxo de veículos que por aqui passam. Então a Codert se posicionou, mas continuamos insatisfeitos e vamos continuar batalhando. Já temos também, fizemos uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tentando garantir recursos do município na construção da nova rodoviária. Mesmo sabedores de que não é atribuição do município a rodoviária, a gente tenta assegurar recursos para tentar viabilizar uma possível parceria no futuro entre prefeitura, entre o governo do estado. Então é o seguinte, a gente acredita da importância das assinaturas, porque a partir do momento que a população abraça a ideia e mostra para os governantes que isso é prioridade para ela, as coisas começam a fluir com uma maior velocidade. Então o nosso mandato vem seguindo exatamente essa linha. É um mandato participativo, um mandato atuante, que preza a participação popular. Você que já vem acompanhando a gente, Pedro, na época das mobilizações pelo PL dos plantões, a gente está sempre na rua e buscando interagir com a população por entender que essa é a forma ideal de fazer política. Bom, certíssimo, Igor. Eu até como macaense agora eu dou até um depoimento meu, porque realmente eu assino aqui por essa rodoviária nova. Eu sempre vi a sua briga na questão do aeroporto aqui de Macaé, vejo sua briga na questão aqui da rodoviária, que eu acho que é uma integração. A gente tem que ter um bom aeroporto, uma boa rodoviária, o VLT tem que acontecer sim, então nós teremos que ter todo o sistema nosso de transporte bem feito, porque também não adianta, é como você falou, vai aumentar o número de ônibus aqui na cidade, vamos lá, a mobilidade urbana vem, bota ônibus, faz isso, horário aqui. Mas aí chega numa rodoviária dessa, num ponto micro de ônibus desse aqui, não tem como, não vai dar vazão. Então não adianta nada você mexer com o sistema inteiro se a base aqui você não mexe. Então realmente assino embaixo, chego junto, porque realmente a população macaense merece o melhor. Pedir o seu último recado aqui, convocar para que venham aqui assinar realmente por essa nova rodoviária. Pedro, fica aqui a convocação, as pessoas vêm respondendo de forma altamente satisfatória. Eu estava conversando aqui, eu estou até aqui de terno, porque eu saí hoje, teve sessão, a gente teve uma reunião para discutir a conferência de juventude que vai acontecer, mas vim dar uma passada aqui para ver como é que estão os trabalhos. E a gente vem, eu estava conversando agora aqui com uma cidadã, conversando exatamente isso que você falou, Pedro. Existem inúmeros equipamentos públicos aqui de Macaé que não acompanharam o crescimento desse município.
Você falou do aeroporto, que foi uma luta nossa no primeiro semestre, agora estamos falando da rodoviária. O vereador Antônio Franco vem falando da sede do Corpo de Bombeiros, que também hoje é totalmente, é uma estrutura muito pequena diante aí do tamanho da cidade. Não é só para a cidade, é para a região. Exatamente. Então a gente agora, Macaé cresce numa velocidade muito grande, cabe a nós, homens públicos, identificarmos formas de fazer com que todas essas estruturas acompanhem esse crescimento, para que não fique um trabalho, um serviço oferecido à população de forma não satisfatória. Então a rodoviária já passou do tempo e a gente vai ficar aqui, continuar nessa luta, vamos ficar aqui por algumas semanas até que a gente consiga aí o número que a gente considere razoável para apresentarmos às autoridades e avançarmos no enfrentamento do problema. Bom, certíssimo, vereador, muito obrigado. Mais informações www.igorsardinha.com.br e macaemfoco@hotmail.com.